defecam na entrada, defecam na saída. A miséria dessa vem de outros estados, ou até cuja origem vem de fora, do norte da África. Uma miséria feia dessa, do olho de gabiru, parece uma pulga, que é exatamente a cara de uma pulga. Nem gabiru é tão feio assim. Encardido, que gosta de chamar as pessoas de cara pálida quando ele tem a cara suja. Uma miséria feia dessa. Queria ele ser pálido e albino de qualquer maneira. Então, a miséria fala aqui do Recife Decadência. O que acontece? O miserável vai, porque hoje para mim, já é dia 7, às 5 horas da manhã. Já são dia 7, 5 horas da manhã aqui, onde eu estou, no leste do planeta. E o miserável vai no dia 6, 5 e 6, que é exatamente sábado e domingo. Justamente sábado e domingo, a começar pela sexta, as sextas, onde eu estou cansada de falar para acéfalos, mas a pessoa falar com acéfalo é melhor falar com uma lombriga, sabe? Uma Tânia Soliam. É melhor falar com a Tânia Soliam, com a ameba, né? Um protozoário. É a melhor, é a mesma coisa falar com as amebas dessa, porque o intuito deles é para diminuir o lugar por causa de uma rincha ou uma frustração que ele teve. Ele não é daqui, ele vem de outros estados, ou Pará, ou eu digo assim, o meu guessing é Minas. Se não for de Minas, o miserável, que todos os mineiros querem ser uma coisa feia dessa aqui, quer ser paulista, todos eles querem ser paulista. Eles vão para São Paulo e fica sendo paulista de um dia para outro, entendeu? Para ficar sendo mais assim, tipo, mais, vamos dizer assim, né? Com uma imagem, entre aspas, melhor. Então, eles vão dias de final de semana, ao invés de dias de semana, né? Dias de semana quando o comércio é mais movimentado. E eles vão para a costa dias de trabalho, que é segunda, terça, quarta, quinta, onde está praticamente vazio, porque as pessoas têm que trabalhar, ninguém é malandro, como esses malditos aí que vivem às custas do YouTube, os mendigos de YouTube, que vivem às custas de YouTube, e ganham por visualização, ganham as imagens daquilo a qual eles criticam, entendeu? Ganham, a, mordem a mão daqueles que te alimentam nesse quesito, o Recife. Agora eu não quero saber se o Recife está assim ou assado, entendeu? Eu não quero saber, porque tem outras pessoas. Aqui é o centro, finais de semana, onde as pessoas observam o sábado, algo assim, é o sábado, algo assim, que é uma tradição, né, hebraica ou sei lá o que já é dos primórdios, já é de muito tempo atrás, do tempo das minhas avós, que nasceu lá em 1900. Já tinha essa tradição de ter o lugar assim bem quietinho nos finais de semana, só assim as pessoas têm tempo para a família, como também acontece em algumas áreas do Sudeste e do Sul também. As pessoas respeitam essa tradição e ficam em casa com a família para se dedicar à família, nada demais. Só que o que acontece aqui é que tem essas coisas horrorosas que pensam que eles são europeus, entendeu? Não tem nada de branco aí. Eles acham que são europeus da Switzerland, da Suíça, da Suécia, né? Finlândia, Dinamarca, entendeu? Eles pensam que eles são high class, só que eles não são porcaria alguma. E aí, né, vem na picture, no quadrado, um velho miserável que que é até pior, cujo lugar é até pior. Agora vamos ver, shall we? Shall we? Vamos ver. Não, quem está falando, quem está a chorar são vocês. Você
acha que você vê que ninguém está se preocupando, só você está se preocupando. Só você, maldito. Só que o Recife não é tudo assim, né? É porque eles só veem a parte ruim do lugar, entendeu? E se tiver quieta, ainda bem, amém. Melhor quem não gostar, que vá lá para onde tem bagunça, crimes, guerras, multidões de pessoas no inferno. Vão lá para outras áreas do mundo e do Brasil, onde tem crimes a toda hora, a todo instante, pessoas mau caráter. Vão para o leste do planeta, vão para outro lugar onde tem tumulto e tribulações, bastante tribulações. Vão para lá, né? Vão para lá, porque vocês gostam disso. Vocês gostam desse tipo de frequência e vibração, porque vocês são esses tipos de gentalha que não tem ah, paz interior, entendeu? Aí eles se projetam-se através dos outros, projetam-se através dos próximos, porque eles não têm paz interior. São as almas que não têm paz, frustradas, não estão bem consigo mesmas e vão por aí a procurar treta. Ah, não, porque é o velho Lula que está em poder. Antes desse velho estar em poder, já estava assim. Eu já vi isso em 2000 lá atrás, nos anos 80, 70. Eu voltei nos anos 95 a 2000, 95 e 2003 e estava a mesma coisa, tudo quietinho, não mudou nada. E essas quisilas, essas parasitas ficam a inventar coisas que não existem. Existe de estima só na cabeça deles, paranoicas, obsediadas, obcecadas e ah, vingativas, entendeu? Porque eles e vocês têm essa mania aí de achar que um presidente é melhor do que o outro, porque eu não sou nada, eu não sou nem carne nem peixe, como sempre falo. Eu não voto em ninguém, eu voto em mim mesma. E até lá atrás, 2020, também estava assim. As pessoas estavam comendo osso lá em São Paulo, fazendo filas para coletar osso depois da pandemia 2021, 2020. E quem estava em poder ainda? Era o senhor lá? Não, não era. Entendeu? Não que eu queira defender ninguém. Eu não quero defender ninguém, eu estou falando apenas que nada muda. Porque tudo depende também de outros, outros tipos de poder que está acima deles, desses mapetes. As marionetes ficam em frente representando aqueles que estão mais em cima. Não são eles que vão ditar as coisas, eles estão apenas a representar seus amos. Entenderam? O sofá, sou blã. Porque vocês, eu entendo, vocês não têm sabedoria, vocês não têm inteligência. Entendeu? Aí vocês se apegam a religiões apenas, culto, dogmas, faz macumba, faz isso e aquilo, vão para a igreja, mas vocês não têm inteligência nenhuma. E depois eu vou chegar aí, velho miserável, velho pardo infeliz, amarelo, velho dos infernos, barata encardida. Depois eu vou chegar, mostrar o teu Lébano, a teu Moroco, o teu Norte de África ali. Peraí, te aquieta aí, relaxa. Então é isso, né? Alguém tem que falar por vocês, porque vocês não têm cabeça para pensar. Então não é quem é elegido, não é quem está no cargo agora, mas o miserável aqui gosta de bajular alguns desses líderes, né? Aquele lá, porque é do Sudeste, o senhor lá da boca de babau lá, e o velho Lula, nem pensar, porque se vocês não estão satisfeitos com ele, não impeach a mulher lá, a senhora Gordilma. Por que não vão impeach esse senhor aí, se estão felizes, para ver se irá acontecer alguma mudança para melhor ou não, a qual eu acho que não irá mudar nada. Porque não depende dele, depende da nova ordem mundial, seus acéfalos. Gentalha burra. Burra não, para falar o nome burra é um desserviço ao coitadinho do bichinho. Gentalha parasítica de miolos de pote, miolos de ameba, de parasita,
né? Matei esse miserável. Agora, por que essa barata maldita aqui, essa barata feia que agora está escondendo o rosto, ela está escondendo depois que eu o publiquei, depois que eu abusei dele, coloquei ele no lugar onde ele merece estar, ele se esconde agora com medo e está a apagar os meus comentários, porque quem não deve não teme, né? Se eu temo, eu vou apagar os comentários, porque eu tenho medo da verdade, não é mesmo, Senhor? Hã? Bicho feio da cara de cabra, ô bicho feio, menina. Olha aí, por que ele não mostra essas coisas aqui? Ah, não, é porque é dia de não tem turista. Que dane-se o turista, dane-se, ninguém precisa de turismo, não. Eu e minha família não vivíamos de turismo, a gente vivia da terra e não de turismo. Que dane-se, melhor não ter turismo. E ainda tem as pessoas locais e as pessoas que vêm de fora. O Recife é tão ruim e mais chegam para querer emprego, tem um polo maior de clínicas de saúde do Brasil, não vou dizer do mundo, e tem um dos maiores polos, não vou dizer o maior, né? Mas um dos está na lista dos maiores polos de clínicas e hospitais do Brasil, e vários vêm de fora para prestar serviço lá. Por que eles não mostram isso? Mostram isso, né? Não mostram. Só mostram o tempo de seca, né? O tempo de escasso. Isso aqui foi no final de semana. Junho mostra. Aqui é final de semana, entendeu? Então não espere que tenha essas movimentações, porque vocês têm que respeitar a tradição do povo. Entendeu? Tem que respeitar a tradição do povo. Recife, desde os primórdios, que já foram assim, no tempo da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe, das minhas tias, dos meus avós, já eram assim. Já era bem quietinha nos finais de semana, onde eu passeava com os meus pais. E vem uma peste dessa aí querendo saber mais, um miserável feio desse. Ah, condenado. Com um velho árabe maldito, um velho medíocre, um ordinário, pobretão que veio de fora para tirar a barriga da miséria no Brasil. Quem tem telhado de ver, quem tem lixo em seu quintal, em seus monturos, não irá ah, julgar o outro, ou projetar-se através dos outros, devido ao seu nível de inveja, de frustrações pessoais, etc. Entendeu, meu senhor? Que eles não mostram isso, né? Não mostra, só mostra o lado ruim. A propósito. É, grande bosta. O povo só quer sensação. Quer mandar até nos animais. Ante os tubarões, que é esses bandos de idiotas lá mijando nas águas. Antes dos tubarões, que fiquem lá por lá mesmo. E o Recife não é um lugar de bagunça, entendeu? Você quer bagunçar, quer putaria, quer bagunçar, crimes, não vá para o Recife, vá para outro lugar. Você quer bagunça, vá para outros países ou vá para outro lugar do Brasil, porque o Nordeste não é assim um lugar de bagunça, é um lugar de se aposentar. Esses povos, eu não sei se eles são do Recife, não sei exatamente, mas eles não são assim tão negativos como esses outros idiotas. Até o tal do o Darklin lá, chamado o cara de Buçanha lá, chamado Pedro, que é canal Coisa dos Recife, ele também, ele ele vai com flow, entendeu? Ele não liga, ele não tem respeito para nada, ele não entende nada, porque o cérebro dele não é um cérebro avançado e evoluído. O que acontece com ele, é o do canal Coisas de Recife, é que ele vai com a correnteza.
onde ele vê que ele se cabe, ele se mete. Tipo, se ele vê que alguém está falando mal do Recife, ele junta-se na boleia do caminhão, em vez de defender, se ele realmente fosse recifense, ele iria defender. Ele não defende, ele fala mal também. Olha como está o Recife, o lado do ruim do Recife, isso e aquilo, entendeu? Só para se caber, para dizer que ele não está fora daquelas, vamos dizer assim, desse tipo de vírus, de ondas, né, de rumores contra pessoas ou lugares, etc. Ele não quer ficar fora, né, do clubinho, aí ele entra. Ele não é uma pessoa loyal, loyal. Isso aqui também não. Essa pulga também deve ser lá da Bahia ou Alagoas. Eu tive 9 da minha bicicleta roubada. E daí, pés? Eu tô na Ásia, não sou no Recife, 9. E bicicletas boas que se fecham. E novinhas em folha. Roubadas lá embaixo, tá? Com cadeado, abriram o cadeado e levaram. Bicicletas ótimas, grandes, longas, de 25 cm, 26 centímetro. Essa pulga também é outra. Essa pulga aqui também é outra. Essas pulgas ruins aqui. Também veio lá de outros estados e finge ser de Pernambuco. Mas Pernambuco tem muitas coisas boas e eles só mostram o lado ruim a propósito, né? Como em quase todos os lugares do Brasil tem um lado ruim ou bom, ok? Tem os lados ruim ou bom do lugar. Isso aqui, ó, essa coisa aqui, ó, também não é de confiança, não. Ele só quer isso, a din-din, prestígio e atenção. Esse bicho, ele chora, literalmente falando, e ele grita por atenção. Não eu, que eu só venho aqui, essas misérias, eu tenho outras coisas a fazer, eu tenho meus a fazer, e eu venho aqui para gravar vídeo porque eu não aguento essa fuleiragem desses machos imundo, sabe? Eu não aguento. Eu não aguento fuleiragem, não aguento injustiça, mentiras, etc. Desses vagabundos velhos aqui. Tinha que ser macho. Por que não mostra isso? Não mostra, só mostra as coisas ruins. E daí se tem tubarão, que venha mais tubarão, venha. Você pertence ali ao oceano. O tubarão veio para pôr ordem, para não deixar ninguém mais ir urinar lá. Hum. Então eu estou expondo todos os traíras, todos os falcianos aqui. Estou expondo, porque realmente são traíras e são falcianos. Esse menino é de Paraíba, da Paraíba. Ele é uma pessoa legal. É. Por que as chuvas? Porque não fazem canais, não abrem mais, não abrem extras, como é que se chama aquele negócio lá? Bueiros nas ruas e canais e bueiros, né? Man-made hole, que são os bueiros. Eles não abrem, devia ser para cada square centímetro, centímetro quadrado, um bueiro aberto. Só assim as águas iriam escorrer para os rios e para os oceanos com mais eficiência. E outra coisa, né? Por que esse cara aqui tem cara de árabe da porra, cara de árabe e indiano do norte? Por que que eles não
não fazem muito para o centro do Recife, que é exatamente onde essa progena vai. Eles não fazem preservação de nada, eles não conservam lugar, não pintam, etc. Por quê? Porque não é apenas o Recife, não. É porque eles cismam mais com o Recife, porque o Recife, dentre os outros da região Nordeste, é uma das mais prósperas e antiga, né? Que foi fundada em 1937. É uma das mais prósperas. O 2007 não, foi fundada, foi conhecida, descoberta primeiro em 1935 por um espanhol, lá no Cabo de Santo Agostinho. 1935, mas fundada em 1937. E aqui, o que acontece aqui? Eles não fazem isso para o Nordeste porque eles não estão nem aí. Aqueles do Sudeste e do Sul, ou do Sudeste, principalmente, estou falando do Sul, não, porque do Sul também depende do Centro-Oeste. Todos dependem do Centro-Oeste. Então, aqueles do Centro-Oeste não estão nem aí, ó. Estão lavando as mãos para o Nordeste, entendeu? E eles não liberam verbas para fazer renovações, para conservar uh, os patrimônios históricos do lugar, que nesse caso no Recife, outras áreas ali do Nordeste e do Brasil, eles não ligam, não estão nem aí para preservar a nossa história, porque eles querem, os de agora, eles querem destruir a história do Brasil. E eles querem destruir também a história do Recife. Por isso que aqueles que estão hoje em dia, né, no poder, eles estão nem aí, né? Talvez seus ancestrais fizeram alguma coisa naqueles tempos antigos, mas hoje em dia eles não estão nem aí, né? Que se dane, que eles não estão nem aí. Eles não liberam verbas de Brasília, da Federal de Brasília, para o Nordeste. E outro presidente de outro partido entrando, nada vai mudar. Isso tudo é fairy tale, é tudo um motivo assim, uma questão de fanaticismo, né? É como você vibrar para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Atleta Fluminense, para o Náutico no Recife, para o Sport, para Santa Cruz, para não sei que peste dos ratos mais, entendeu? Não importa, entendeu? O que você segue, né? O que você louva, porque louvar partido político é um tipo de louvação também. Você está louvando vossos deuses, né? E o partido é a hierarquia, né? A hierarquia para vocês que são consagradas, ok? E os seus líderes são os vossos mestres ascensos, né? E mudando, não vai adiantar nada, porque aqueles lá que estão lá no poder são tudo mapete. Ganham seu dinheirinho no final da semana e tudo bem, né? Contanto que eles sejam ricos, esses que se danem, eles estão apenas servindo aqueles que estão no poder, que são as elites. E acima da elite está quem? Está os monarcas. Acima dos monarcas está quem? Estão o Vaticano. Acima do Vaticano está quem? Estão os outros que estão invisíveis, que vocês não veem. Seus próprios deuses. Né? Seus próprios deuses. Aí eles não estão nem aí, ó. Entendeu? Eles lavam a mão. São incompetentes, mesquinhos, como se fala, disciplentes, reckless, né, que se chama no inglês o reckless, não estão nem aí, nem aí. Eles só querem saber, pacotinho deles, do saco deles, das tetas deles. Eles não estão nem aí para nada. E os idiotas aí ocupando lugar por causa dessas gotas aí. Entendeu? Não adianta. Lá atrás estavam comendo osso em 2021, 2022, antes do velho entrar em poder. O Lulé lá, o Lulu lá, antes dele entrar no poder, já estavam comendo ossos lá em São Paulo. Post-pandemia. Estavam comendo osso. Por que eles não falam sobre isso? Por quê? Né? Por que não falam sobre isso? Olha aí.
Olha aí. Na verdade são todos amiguinhos, mas eu não sei se isso aqui é AI, se é verdade, porque hoje em dia a gente tá difícil distinguir entre a realidade e a virtualidade, né? Nunca se sabe, mas se for verdade, não sei, né? A gente nunca sabe. Ahn, e atrás das câmaras, eles não estão nem aí, eles são amiguinhos, eles tomam café, um cafezinho juntos, e eles estão dando um peido para vocês, peido para essa coisa horrorosa aqui, ó. Eles estão peidando na cara dele, seja lá quem for. Ele tá aí se moendo, né? Se estressando, porque ele está lutando contra o seu Deus, a sua ideologia, que é a ideologia da direita, os outros da esquerda, né? E os seus líderes estão peidando na cara de vocês, principalmente o velho árabe miserável. Peidando na cara de vocês, soltando bufa na cara de vocês. Vão ao Marco Zero, né? Em tempo assim de um maldito lá, essa coisa horrorosa aqui. Essa pulga velha aqui, esse piolho, pulga, essa massa para pulga. Vai lá no Marco Zero, no dia que não tem ninguém, que não tem ventos, às 3 horinhas da tarde, a mesma coisa do bicho feio lá, do Matusalém, do canal, como é o canal lá? Natureza Universal. Vão para o centro quando todo mundo está no trabalho e não tem aquele fluxo, aquela, como se fala, peak hour, né? Não tem um peak hour, que é a hora do pico. Não tem. Aí vai para lá naquelas horas e diz que não tem ninguém. E. Ô, gata espritada lá, essa gata preta. A gata não para no canto. Então, por que não vai assim no outros dias? Por que não vai em outros dias assim, né? Onde tem pessoas visitando? Não vai, porque a agenda deles já é para ir em um período onde não tem ninguém. Precisamente isso que eles almejam. Se o que você procura é bagunça, então vá para outro lugar, que é um lugar tranquilo de familiar, não é para vocês o não. bairro e eu me sinto muito à vontade, porque Então, é por isso que eles não querem desenvolver o Nordeste, entendeu? Algumas partes do Brasil, não apenas no Nordeste, mas outras partes do Brasil, como o Norte também, que é mais discriminado. Porque as verbas não são transferidas e liberadas para esses lugares, entendeu? E nem todo mundo vive de Bolsa Família, mais as classes afro-brasileiro falar a verdade, porque comigo eu sou a prova da verdade. Só aqueles mais escuros que vivem de Bolsa Família. Não é brancos. Brancos não tem muita vez, entendeu? Como a minha família não são branca, mas a minha mãe e eu era, né? E nós não vivíamos de Bolsa Família, ok? A minha mãe foi pegar uma aposentadoria quando meu pai faleceu. Ela foi pegar a aposentadoria dela porque ela é casada com ele. Então ela tinha todo o direito. Naquele tempo que ela casou-se lá em 1930 por aí, né, que já era outro tipo de lei. E ela tinha todos os direitos de ter a aposentadoria do velho lá. Mas fora disso a gente não teve
Nenhuma, fantasmagórica aqui no. nenhum ajuda de governo para nada. Nós não vivíamos de governo. Nem todos vivem de Bolsa Família, só aquela classe lá que você vê, de favelas, isso e aquilo, que parem, filho, para sofrer no mundo e abandonam. Aí terminam o quê? Em situações de rua, como flagelados. Entendeu? A minha família nunca precisou disso. A minha irmã trabalhou, ela queria se aposentar, ela se inscreveu, cadastrou-se, ela esperou anos. Ela morreu em 2019 esperando. E não chamaram, né? Entendeu? Quando ela morreu, um ano depois, eles sabendo que ela já tinha morrido, porque o óbito já estava lá, sabendo que ela já tinha morrido, eles iniciaram o processo da aposentadoria, que já era tarde demais para quê? Vai dar o quê? O dinheiro para defunto, é? Para defunto? Para quê? Soca no rabo, rapaz, soca no rabo. Eu sou assim mesmo, eu sou escrachada mesmo com gente ruim. Eu não aguento gente ruim. Canalhas. E aí tem uma maior discriminação com alguns tipos de gente. Eles dizem, não, é só com tem que ser escuro para ser discriminado. Um caraco que é, um caraco. Ok, depois de mostrar essa belas paisagens aqui do meu Recife, né? E outra coisa, ninguém precisa de vocês lá, vocês não querem ir, não vão, ok? Ogros feios. Mas não venha falar bosta e generalizar todo lugar. Agora vamos para o lugar do velho. Olha que coisa linda. Olha que visão maravilhosa. Isso aqui não é feito por brasileiros, não. Eu não gosto de falar do país de ninguém, sabe? Só quando eles mexem comigo diretamente. Mas, quando eles falam do meu lugar, aí eu tenho que revidar. Olha aí. Fedor, lixo, apatia. É um lugar assim que parece que já morreu. Crimes, esquema, pessoas de mau caráter, etc. Que roubam até das mulheres. Tem um caso de uma mulher lá, uma asiática que foi lá e foi roubada em um beco aí por um residente que se mostrou amigável e hospitaleiro para com ela. Levou ela para um beco e forçou-la a pagar. Só por ele ter falado com ela, ele cobrou aquela atenção que ele deu para ela. Um homem casado. De tão maravilhoso que esses povos são. E essa miséria aqui vem de lá, a linhagem. Eita, miserável feio. Por isso que é ruim assim. Próximo, olha aí. Pior que a Cuba. E outra coisa, Cuba, Havana é linda, maravilhosa. Eu adoro Cuba. E a Havana é linda. Comparado com isso, 1000 vezes Cuba. Né? Mas a Cuba lá, o Pernambuco está cheio de abundância. Cheio de comida para todo mundo. Uma terra fértil, maravilhosa. Olha aí, mamma mia, mamma mia. Por isso que falam mal do Recife, por isso, entendeu? É gato, gato escondido com rabo de fora. Essa coisa horrorosa do bico de roseta. Ô, velho feio da bexiga, menina. Nariz de porco. Eu que não queria morar em um lugar assim, isso é um inferno para mim, que coisa horrorosa. Agora o Moroca aqui, ó. Já fomos para a Algéria, agora Moroca. Olha aí. This building enjoying themselves inside the water. So literally 2 days and now I want to show those games. Treat me like a human.
Here it's for No, French, no Moroccan. Olha a lixaria. Eu acho que aqueles que lixam, que sujam o Brasil também veio dessa linhagem. É, vou falar a verdade. Tem papas na língua, não. Acho que veio dessa linhagem aqui, ó. Quem suja o Brasil, ó. Most dangerous, a mil em Tunísia, most dangerous neighborhood, ou seja, crime. Por isso que o velho maldito aqui fala do Brasil, porque eles não têm concorrência. Só que a diferença é que enquanto lá eles são homogêneos, racialmente falando, porque não tem um papa na língua, né? O caso do Brasil também não é porque existe crime, porque também nem todo mundo tem só uma etnia, right or not? Hã? Certo ou não? Eu não estou falando da Ásia, porque não são os asiáticos que estão a falar mal. Senão, também, eles vão ser expostos. Isso aqui foi de 10 anos atrás, mas Tunísia estão riscando tudo para escapar a pobreza. Eles vivem numa pobreza horrível desses povos. Isso por quê? Porque às vezes são preguiçosos, não tem inteligência. Aí ficam assim, o lugar é maravilhoso. Quer dizer, só a natureza é linda. Tem águas cristalinas, bom para turismo com segurança. Para ir acompanhado, nunca vão sozinhos nesses lugares, porque tem sim crimes. Tem roubo, tem assalto, tem agressão, etc. Tem golpistas, e eles são cara de pau. Principalmente uma vadia aí no Brasil ou em qualquer outro país não devem seguir esses paupérrimos aqui, ok? Não sigam esses paupérrimos. Não tem nada para acrescentar, nada para agregar. Não tem inteligência, não tem caráter, não tem dinheiro no bolso. Nada. Só miséria. Uma pena que estão em um lugar bonito, entendeu? Mas não sabem cuidar e eles abusam do lugar. É o caso do Brasil também, em algumas áreas do Brasil, né? Mesmo o povo não sabe cuidar, aí fica assim. O que é isto, minha gente? O que é isto? O que é isto? Mulheres não sei da onde vêm para aí essas mulheres anglo. Nossa mãe, que mulheres barata se misturando com esses povos, esses homens. As bichas estão mesmo desesperadas, gordas. E sem falar no Líbano, um lugar altamente pobre, por isso que o velho também, alguns deles vão para lá para o Brasil, isso é de antigamente, não é de agora. O Líbano encara crises alimentícia, enquanto milhões dependem de comida e ajuda financeira. Quê? Por isso que essa coisa horrorosa aqui fala mal. Essa coisa horrorosa aqui, ó, fala mal. É para se sentir melhor, sabe? Uma coisa que não é nada, aí por implicância, vamos dizer assim, vingança, eles falam mal. Mas não vai abalar. As pessoas não estão nem aí. O problema é de vocês. Vocês
estão fingindo se importar só para julgar, mas ninguém está dando uma força para vocês, entendeu? E o Nordeste um dia vai se levantar novamente, ok? Eu acho que existe eu não sei bem, mas existe um plano, um plan para o Nordeste para o futuro. Não vai ser agora, mas eu vejo isso daqui a alguns anos, não vou dizer talvez 5 anos daqui para frente, ou até antes ou depois. Mas mais ou menos assim, 5 anos, eu dou 5 anos para eles começar a renovar e a desenvolver mais o Nordeste. Essa é a minha visão. Não sei se estou certa, mas pelo menos eu espero. Daqui a 5 anos. E essa coisa feia aqui que diz ser de Minas, também parece um norte-africano. Que bicho, que parece árabe. Isso não vale nada também, tem uma cara de psicopata. Essas porra vão para essas caras aí de Minas para São Paulo, a maioria são psicopatas. Vão para São Paulo, depois os nordestinos que levam todo o pato. E outro velho falando assim, não cuidam do seu lugar, os nordestinos, nesse caso os do Recife ou de Pernambuco, não cuidam do seu lugar e depois vão para São Paulo. Agora eu digo, nem todos que são do Nordeste, não, nem todos que estão em São Paulo são do Recife, entendeu? Não, nem todos. Porque quando a minha irmã foi para lá com o marido dela, que é italiano, de nascença, e eles já vieram com dinheiro. Ele tinha a fábrica dele em Meca, que era na Ibiribeira, tinha a fábrica deles de metalúrgica. E eles tinham também o hotel lá, Casa Grande Senzala, em Boa Viagem. Quem procurar aí pode ver, Casa Grande Senzala pertencia ao meu cunhado, que já faleceu, e o irmão dele mais novo. Eu não vou dizer o nome deles. E também eles tinham em Meca e tinha outra em Afogados que faliu, né? Eu esqueci o nome, eu era pequena, naquele tempo eu era pequena. Faliu. Tinha uma lá que era de veículos e auto. E depois abriram uma metalúrgica na Imbiribeira, ok? E quando eles foram para São Paulo, quando a minha irmã foi para São Paulo, o irmão dele ficou em Recife ainda. E só esse aí que foi para São Paulo, porque ele é metido, né? O meu cunhado. Foi para São Paulo e eles moravam na Honorato Faustino 243, ali no Pinheiro, Altos de Pinheiro, São Paulo. Eles não vieram com a mão abanando, não. Eles não vieram assim para pedir esmolas, não. Eles vieram já rico. E hoje em dia, minha sobrinha também, quando ela foi para Londres, ela já teve dinheiro com o marido dela, que era empresário. Eles já tinham dinheiro e montaram um restaurante lá em Londres. Eles não vieram ficar mão abanando, não. E a minha sobrinha, o pai dela era do Pará, mas era um nojento que não deu valor à minha irmã se divorciou dele por causa que ele era muito violento, era um piloto, né? E a minha irmã era uma aeromoça, casou-se com ele. E ela era jovem, não sabia, e ele batia nela, queria matar ela com revólver, e ela se divorciou desse lixo. E arrumou seu segundo marido, que foi esse italiano, que deu uma vida digna para ela. Ok? E eles não, né? Eles não foram para lá para mendigar em São Paulo. E nem todos vão para mendigar em São Paulo. E se os árabes podem ir mendigar em São Paulo, por que não os nordestinos? E eles também não vêm para o Nordeste, não vêm para Pernambuco, não vêm para Maranhão, não foram lá antigamente para Paraíba. Paraíba está cheia de gaúcho. Maranhão está cheia de catarinense gaúcho. E ninguém sabe disso. Pernambuco também, né? Ninguém sabe disso, mas vieram sim no passado para fugir de alguns tipos, não sei de quê, né? Até o meu cunhado, na rua Barão de Muribeca, tem um casarão lá, 192, hoje é 200 e pouco. Tem um casarão lá na rua Barão de Muribeca, Várzea, Recife, Pernambuco, onde era
a propriedade de meu cunhado. E ah, ele alugou isso para um vereador, senador do Rio Grande do Sul, eu não vou dizer nem o nome. Então, o meu cunhado, ele alugou a casa para esse senador, que estava para ser eleito a governo, mas o que aconteceu foi que ele teve que procurar anistia. Eu era jovem naquele tempo, eu tinha uns 11 anos de idade. E esse senhor veio, ele era branco, e ele foi procurar anistia no Recife, né? Do Rio Grande do Sul. A mulher dele também do Rio Grande do Sul, a empregada dele, todos povo branco. E o enteado dele, que às vezes batia até nele, entendeu? Nós ficamos sabendo, né? A minha mãe, pelos empregados dele, que vieram do Rio de Janeiro. Os empregados dele eram de Rio de Janeiro. Somente o cozinheiro e a cozinheira. E todas as pessoas, vamos dizer assim, boas, entre aspas, porque eles estavam no Recife de qualquer maneira, então eles tinham que ser hospitaleiro para com as pessoas do local que nasceram lá. Então, mas era uma pessoa muito legal, que vinha na casa da minha mãe para falar com a minha mãe, né? Seu Leão também era uma pessoa muito humilde. Oh, eu falei o nome dele, droga. Ah, não tem problema. Seu Leão, eu acho que já tá morto. Ah, era uma pessoa muito legal, ele queria me adotar, minha mãe não deixou. Ele disse, eu vou levar essa menina pro Rio Grande do Sul. Minha mãe falou, não, não leva não. Eu quero levar essa menina pro Rio Grande do Sul. Minha mãe falou, não, não, não. Ele era uma pessoa muito boa, brincalhona, era careca, parecia um americano branco, olha, Jesus. E a mulher dele era de cadeira de cadeirante, ficava sempre lá no primeiro andar, né, sobre o cuidado das empregadas. Também tinha um enteado que era um pouco assim, né? Daqueles tipo noias que ficava louco, queria bater no coitado do velho. Seu Leão já tinha uns 80 anos por aí. E a gente respeitava ele porque ele era uma pessoa já idosa. Então, se as pessoas de lá do sul e sudeste podem vir para o nordeste, por que não? Porque a gente não pode ir para lá, afinal de contas, não, os gringos não vêm também para lá para pedir esmola, como esse velho miserável aqui da boca de choreta, né? Porque não, por que não? Porque a gente não pode? Não somos brasileiros também, não? Hum? Então, e a empregada dele era muda. Eu não sei, eu me esqueci o nome dele, era loira, alta e gorda. Mas ela vinha e fazia gesto, né? Ela queria falar alguma coisa que ela estava passando. E fazia gestos e era alguma coisa que tinha muito conflito, ela dizia, dentro da família. Com o enteado dele que batia nele. Era ela quem dizia, a empregada dele que era muda. Eu esqueci o nome dela, era bem bonitinha, loira, gorda e alta. Ela também gaúcha. E depois eles foram embora. Aí ficaram aquele vazio porque minha mãe perdeu um vizinho bom, né? Tinha a muda, a empregada que vinha falar com a gente. Vinha à noite, ficava no terraço, tomando café com a gente. Conversando com o Gesto, falava em Gesto. E vinha o vigia também, juntava-se o vigia, o segurança também, aí ficava todo mundo lá na varanda conversando, papo de mala-sombra e outras coisas. E era muito legal. E o cozinheiro dele, que veio do Rio de Janeiro, com a mulher dele também, ficava lá com a gente, conversando. E era uma vida boa que a gente tinha, muito boa. E a gente vivia em harmonia um com o outro. Nosso vizinho do outro lado era de São Paulo. Trabalhava na Brenan. Era um rapaz bem, assim, familiar, pacato, né? Com a mãe e o pai. E eles eram uma pessoa, assim, bem familiar, mas quieta. Eles ficavam sempre na deles, não queriam muito se misturar. Só os gaúchos
e os baianos e os carioca, que eram mais amigos e vinham para nossa casa para ficar todos junto e conversando, batendo papo à noite, depois ir embora às 10 horas da noite, tomando café. Minha mãe fazia bolo, canjica para eles. E era muito bom mesmo. Então não tinha esse problema, né? De conflito. Esses ogros aí que querem fazer conflito para com as pessoas, entendeu? Divisões. Porque eles não têm nada de bom na mente além de divisões e conflitos, entendeu? Então é isso, ogro. O senhor deveria, sim, olhar no espelho e olhar a sua própria reflexão de consciência no espelho antes de apontar o dedo e por frustrações, por maloqueirice, porque isso é classe baixa de favelado. Essa miséria mora na favela porque me contaram. Me contaram que ele mora na favela entre Rio de Janeiro e São Paulo. Mora dentro de uma favela urbana. E de uma pessoa dessa não se espera nada de bom, não que outros favelados sejam ruins. Tem muitas pessoas boas nas favelas, muitas pessoas do bem, muitas pessoas familiares, trabalhadoras, sofredoras, etc. Mas uma miséria dessa nem merece a favela, porque ele não aprendeu com as energias lá ao redor, entendeu? E esse ogro também aqui, também, ó, esse ogro feio aqui, essa coisa horrorosa, vem de fora para falar bossa. Essa coisa ruim não é do Recife, essa cara de pulga velha. Então é tudo pulgas velhas. Quem não deve, não teme, não apaga os comentários alheios. E quem não deve também, não sai por aí a falar mal dos lugares alheios, a não ser que essas pessoas desse lugar tenham feito um desserviço bem grande a vocês, que deixou uma marca, um trauma, entendeu? Ou porque vocês não conseguiram algo que vocês queriam daquele povo, daquele lugar em particular, específico, ou de algumas circunstâncias, etc., em vossas vidas. Por isso que vocês, para reivindicar, né, vingar-se, vocês passam a julgar e a demonizar o lugar. Mas não sabendo vocês que, ao fazer isto, vocês estão apenas julgando o lugar onde vocês vieram, as vossas culturas, a vossa família, tudo em vocês. Ok? Através do próximo. Entendeu? Mas, mais uma vez, eu estou falando aqui, e eu sei que isto não, porque a gente não vai adiantar nada, porque nós não conseguimos ensinar ogro velhos novos truques, não é mesmo? A gente não ensina ogros velhos novos truques, entenderam? É assim como a bolacha se quebra, se esfarela. É assim como esses velhos ogros são. Eles não aprendem, porque eles têm uma doença no perispírito, uma doença, uma lepra, entendeu? Na mente, no perispírito deles. Eles carregam esse peso. Por isso eles são da maneira que eles são. E eles veem negatividade em tudo. Tem até uma mulher não muito bonita da cara de árabe aí que disse que o pai dela vem. Peraí que eu vou procurar. Eles falam aqui que a água tá escorrendo, né? Deve ser mesmo. Essa aqui fala bossa, né? Uma pessoa são bipolares. Vem de São Paulo, como se São Paulo também fosse assim, estivesse fora de cometer esse crime ambiental. Até onde eu estou aqui, nesse lugar onde vocês dizem ser prósperos, também tem esse problema de esgoto diretamente nas praias, que também não vale nada, cheia de óleo, lixo e esgoto. E também em Santos. Eu morei em São Paulo entre
1981 a 1982. E lá tinha esgoto diretamente. Veja, muito tempo atrás, mais de 40 anos atrás, isso, hein? Imagina hoje em dia. Foi em Santos, ali na Praia de Gonzaga, chegando a Praia de Gonzaga e a Praia Grande. Lá tinha esgoto também direto para o mar. Isto é uma pouca vergonha, porque isto, ah, como se fala, é um desrespeito à natureza, entendeu? Um desrespeito à natureza. Isso é falta o quê? Falta de inteligência, falta como se fala, de coragem, a coragem, o ânimo de trabalhar duro. E são malandros que fazem isso, malandros que procuram o lado mais fácil de agir e resolver, entre aspas. Mas ao invés de resolver os problemas, né, de saneamento, eles poluem o meio ambiente e destroem o meio ambiente. Em primeiro lugar, deveriam acabar com as favelas e as comunidades e fazer saneamento básico próprio, apropriado para as pessoas. Mas quem pode garantir que até os lugares que nós chamamos aqui na Terra que são super desenvolvido, rico, etc., também não tem essas infiltrações que a gente não vê dos esgotos para o mar? Quem sabe? Dentro das areias, dentro da terra, tem sim, só que a gente não vê. Várias praias, se feita realmente a análise no laboratório, vai indicar, vai ter assim, um indício de bactérias horríveis dentro. Bactérias, essas que são bactérias como se fala, daquela bactéria que tem nas fezes, né? Não é a salmonela, é outra coisa, eu esqueci. Se você tirar um sample aí da água, você vai ver que vai ter a mesma tipo de bactéria que existe nas fezes humanas. Então eu falei para essa mulher feia aqui que quer ser, ela também age como se fosse No rica máximo que eles e entregavam era branca. Eles muita sempre dúvida. têm que agir assim como se fossem ricos, de alta classe e brancos, sabe? Uns dinamarquês, suíço, né? Sueco, etc. E eles não são. A cara da mulher já parece com a arábica nordestina e assim mesmo ela parece que tem um rei ou uma botija de ouro na barriga dela. Entendeu como essas gentalhas agem? Então ela vai para João Pessoa, diz free will, quer dizer, com o macho dela, por seu livre e espontânea vontade, e ela termina por, né, falar mal do lugar. Ela tirou meus comentários, ela não quis meu comentário, tirou porque eles, eles não aguentam a verdade. Entendeu? Eu falei para ela, você fala como se você estivesse na Ásia ou na África. Come on, cara, mulher, isso aqui é Brasil. E nenhum piscar de olho já está em outra região. Nenhum piscar de um olho, né? Do Nordeste para o Sul, Sudeste você já está, uns piscar de olho já está lá. Ok? Não é como se você tivesse de uma distância do Nordeste para a África, Austrália, Ásia, China, etc. Não, você está bem perto. Você pode ir embora se quiser. E isso é Brasil. Em todos os lugares tem, sim, problemas ambientais. Não é só o Brasil, não. Na África, no Norte das Américas, Ásia, etc. Está cheio de lixo, poluição, sujeira, esgoto, a céu aberto, indo direto, sendo escorrado, sendo direcionado e despejado diretamente em lugares que deveriam ser limpos, né? E é um problema planetário, é um problema ambiental planetário, e não apenas
nesse lugar onde vocês estão julgando. E o Brasil ainda não é tão pior como outros estados, que são até pior, outros, não estados não, países que são até pior. Se você acha que o Brasil é ruim, vai para outro lugar para você ver. O lixo na África, o lixo na Ásia, né? E outros lugares, até na norte das Américas, cheia de poluição, de quemitrel nas águas e pesticida. Trazer que eu acho diferente é que realmente essa questão de cuidados com a cidade, a prefeitura. Então ela compara, né, com a São José dos Campos, em São Paulo, onde ela diz vir, apesar que o pai dela veio do Nordeste. O pai dela é paraibano. A mãe deve ser arábica paulista, o norte da africana paulista. Pai, não sei o que deve ser arábico paraibano. E a mulher vai para o Nordeste e fica falando bosta, entendeu? Querendo comparar São José do Campo, que não é um lugar costal, não é um lugar assim, não é um lugar marítimo, de maneira alguma, não é um lugar de orla, como é as outras costas paulistanas, né? E ao invés de entender isto, ela compara, porque São José dos Campos é melhor, tem amenidades, tem isto e aquilo, mas você não pode comparar, são duas coisas diferentes, duas regiões totalmente diferentes, em termos de, vamos dizer assim, vamos dizer, de plano urbano, entendeu? Plano urbano devido ao tipo de região que você está a referir. Você não pode comparar uma cidade mais urbana com uma costa. Paraíba e Recife é mais costa. A maioria do Nordeste é Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. É mais costa, é uma área costal. Entendeu? Então eles planejaram de modo diferente. Os líderes, eles planejaram de forma diferente. Não se pode comparar, vamos dizer, a João Pessoa com, vamos dizer assim, com Areias, outro lugar aí na Paraíba, que é, como se fala aquilo, lugar, Bananeiras, não se pode comparar. Bananeiras e vários outros lugares, Patos, Campina Grande, etc. Não pode se comparar, entendeu? Não pode comparar Recife, que é uma costa, com, vamos dizer, Igaraçu, Igaraçu não, como se fala aquele negócio lá? Não se pode comparar o Recife com Pernambuco, ou seja, as áreas lá que é, como se fala, Garanhuns, Triunfo, Flores, Caruaru, etc. Não pode se comparar. Bom Jardim, Belo Jardim, etc. Não pode se comparar. São lugares distintos. São Macéfalo. Eu não estou nem surpresa, vindo de quem é esses povos, não estou nem surpresa de serem acéfalos, de qualquer maneira, né? Pode vir a pensar dessa maneira, e ao invés de analisar e comparar, né? Os dois, eles vão comparar os dois, ao invés de distinguir os dois, eles vão comparar. Entendeu? Porque esse lugar é melhor, aquele lugar é pior, blá blá blá. E ainda fica ali, miséria, quem te levou pra lá? Pescoço de ganso. É só sair, né? É só sair, vai embora. Vai embora pra onde tu vieste. Né? Se eu estivesse no Brasil, ou em qualquer parte do Brasil que eu não gostasse, e eu viesse de outra área, eu ia embora. Eu passei um ano em São Paulo, eu quase enlouqueci.
ok? E eu fui embora dentro de um ano, porque eu também não aguentava a saudade da minha mãe. Se esse lugar aqui onde eu estou fosse também tão perto como São Paulo e Recife eu iria embora há muito tempo, desde 1983. Infelizmente, isso não é o caso, né? A distância, o preço, tudo varia drasticamente, infelizmente. Eu não pude. Senão, já ia embora daqui também, que eu não gosto. Prefiro meu Pernambuco. Então, essas pragas que deveriam ir para o norte da África, quando eu falei, vai para o norte da África, onde é teus descendentes lá, teus ancestrais, mulher. Fica de blá 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 blá, blá, mulher feia. E ainda não quer aceitar as coisas. É, porque isso é o meu pensar. Eu não falo para outras, eu não falo para outras pessoas, cada um, cada um. Eu falei, justamente é isso que eu estou a falar. Entendeu? É o seu modo de pensar, a sua perspectiva. Porque se você não gosta do lugar, como o velho árabe, porra, pica a mula. Pica a mula. Pica a mula. Entendeu? Vocês não estão na China. A distância não é da China, no sudeste da Ásia, este da Ásia, sul da Ásia, central Ásia, para o Brasil. Não, 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 não. Você está dentro do Brasil. Ok? E no piscar de olho você pode estar no seu lugar, onde você acha que é melhor estar. E ninguém te deve um meio de vida, não. Porque o resto dos nordestinos são babacas. Só eu que sou inteligente, só eu que sou sábia, só eu que tenho coragem de vir aqui falar, porque o resto é tudo amebas, parasitas, etc. Como a maioria do brasileiro e a maioria dos humanos aqui, de qualquer maneira, né? Não é de se espantar de qualquer maneira. São todos amébicos, não importa o cargo que eles exercem, não importa a profissão, etc., como o velho árabe também. O velho árabe também é uma parasita, é uma ameba, ok? Que se vê através do próximo, né? Que se expressa através do próximo. Então aqui eu termino mais um vídeo direcionado aos invejosos, aos parasitas que se acham ricos, maravilhosos, brancos. Ainda bem que não são brancos, né? Ainda bem que se fossem brancos nórdicos, cala-te boca, cala-te boca. Seria até pior. Não, ou talvez seria até melhor. Seria melhor. Eles pensariam diferente, né? Talvez raciocinariam melhor, né? They would rationalize better. Veja a diferença de rationalize para raciocinar. É mais fácil falar o rationalize no inglês. Então, raciocinar melhor. Eles iriam raciocinar melhor. Não é mesmo? Velho da boca de chumisco da bexiga. O senhor ainda continua paupérrimo, feio e numa favela aí entre São Paulo e Rio. E não, você não está no Recife. Antes estivesse no Recife, talvez estivesse uma favela melhor. Sorry. Talvez, quem sabe, né? O senhor, se o senhor trabalhasse duro, o senhor conseguisse sair dessa favela que o senhor mora. Sede, você e o ogro aqui. Triste.